Olha, primeiro assim, se for fazer uma comparação com o Lula, é praticamente como água e óleo. Primeiro que o Lula nem apresentou uma proposta, ele não apresentou plano de governo quando ele virou presidente em 2022. Ele tinha uns chavões do tipo, picanha, as pessoas vão ficar felizes. Nestas eleições, quando eu puxo para o campo da direita, o Flávio ocupa o papel hoje do cara que não tem nenhuma proposta a apresentar. Ele mesmo deu entrevista e avisou, e deixou muito claro que não é para esperar nenhuma proposta dele, que ele não quer perder votos apresentando proposta alguma. Depois de outros assuntos não relacionados, vem a aula que Renan Santos dá sobre o populismo lulista. Bom, eu queria lhe perguntar sobre alguns temas importantes, né, e até polêmicos na área de economia. O senhor já falou sobre o juro. Qual a sua política para permitir que o Banco Central reduza a taxa de juros e se concorda com a política monetária que o Banco Central está implementando agora? Para mim, todo tipo de ajuste fiscal, isso a literatura ela vai toda nessa linha e as experiências internacionais mostram isso, tem que ser baseado na despesa. Ajuste fiscal baseado na área da despesa é ajuste fiscal que tem efeito mais duradouro. Portanto, o que o Brasil precisa é um ajuste fiscal de efeito duradouro, para a gente não ficar eternamente discutindo isso. E um ajuste fiscal feito na área da despesa, ele acaba tendo dois efeitos positivos. Um é atrair investimento e aumentar o PIB, e o outro é diminuir a despesa, permitindo uma redução de juros por parte do Banco Central, e com base nisso a gente altera a famosa relação dívida-PIB, e a curva de juros cai nesse sentido, né? Então, isso tem um efeito positivo em todos os termos. Eu quero ser um presidente que vai interferir muito. Diminuir quais despesas? Podemos fazer a lista toda aqui. A gente pode começar das renúncias fiscais, que são gigantescas e colossais no Brasil, especialmente no teto. Vamos começar no topo, grandes empresas. Existem empresas hoje que atuam, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, para dar só um exemplo da Honda, que tem mais de 16 bilhões em renúncia fiscal. Vamos falar, por exemplo, do teto, né, do alto funcionalismo. A gente está falando de 5 a 15 bilhões de reais que variam no orçamento anual. Vamos falar, por exemplo, de uma nova reforma da Previdência que infelizmente terá que ser feita. Muita gente não queria falar desse assunto, mas a gente já tinha avisado na primeira que colocaram tantas exceções que hoje vai ser necessário fazer outra reforma previdenciária. Eu estou falando necessariamente de uma desvinculação de gastos que permita uma autonomia orçamentária maior. Eu estou falando, por exemplo, de uma desindexação do aumento dos gastos de BPC, seguro-desemprego e aposentadoria. São todas medidas que são protocoladas numa PEC, que já foi colocada pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, e são medidas que vão ter um efeito gigantesco. Estou falando de 3,3 trilhões, isso não é uma estimativa minha, isso aqui é a equipe técnica da Câmara que participou da elaboração desse projeto, que em 10 anos tem um efeito de reduzir 3,3 trilhões. A gente está falando de uma reforma que altera a dinâmica de gastos e funcionamento do Estado brasileiro, o que vai permitir não só a queda dos juros, mas queda dos impostos no longo prazo, para que o Brasil fique um país fiscalmente sério. Retomaria a taxa das blusinhas? Não, acho que não tem nenhum sentido isso aí. Acho que, imagina, a gente está falando de um país em que as pessoas perderam a capacidade de consumo. Aí os poucos bens que as pessoas podem comprar, como um pequeno eletrônico, uma blusa, uma roupa, uma coisa que mantém a autoestima de uma moça ou um cara que está trabalhando, sei lá, como entregador, precisa de um celular, esse pequeno insumo de trabalho, vou colocar nesses termos, ser proibitivo é bizarro. Vamos dizer, uma falta de noção gigantesca. E a discussão do fim da 6x1 e da redução da jornada semanal, qual é o seu posicionamento? Eu sou contrário à proposta que veio do governo e considero vexatória a postura da direita brasileira em sequer se colocar na mesa para discutir. Saiu ontem, não sei se vocês acompanharam, uma entrevista horrível do Valdemar da Costa Neto, em que ele alegava o seguinte, que não haveria como eles se oporem porque ele não vai fazer uma oposição por parte do PL porque eles iam perder votos, mas que ele discordava do projeto, mostrando que é apenas uma posição casuística adotada ali por eles. Acha que não tem que acabar com a 6x1 e que tem que manter a jornada em 44 horas? Não, eu acho que a gente tem que ter uma reforma na legislação trabalhista brasileira profunda, que aumente a flexibilização. Hoje a gente tem uma legislação muito velha e a gente está discutindo nos termos errados. A gente está pegando, tem uma legislação velha e aí eu vou adequar ela através de uma política populista para uma demanda que surgiu ali no Rio de Janeiro com um vereador e que pegou nas redes sociais. Qual é a maneira correta de tratar desse assunto, na sua opinião? É uma reforma profunda na legislação trabalhista brasileira. E qual seria o modelo? É 5x2, é 4x3, é 6x1? Não trabalhar nessas categorias, porque o mundo já não trabalha mais nessas categorias. Hoje você tem uma alta flexibilização nos contratos de trabalho. Você pode estabelecer limites de horas semanais e aí você pode permitir que as partes façam os contratos deles. Hoje, a economia global ela vai mudando para outros perfis. É muito mais uma economia de serviços. Essas categorias do tipo, é tanto por tanto, com tantas horas,
Isso é um modelo industrial verticalizado, tanto que a CLT é do período, vamos dizer, do meio do século XX. O mundo não é mais esse. Como seria para o senhor, então, cada categoria definindo como vai ser? Seria você tem sindicatos com concorrência. Isso eu vou pegar um exemplo que é presente, por exemplo, na Ásia. Sindicatos que concorrem entre si para atender esses trabalhadores fazem os seus contratos com suas áreas. Em alguns contratos em que há uma organização dos trabalhadores, você consegue estabelecer um regramento específico para ela, já entendendo o funcionamento da área, e o mercado atendendo a demanda tanto do empregador quanto do empregado. Você consegue ter, vamos dizer, uma flexibilidade, porque não dá para trabalhar com categorias engessadas em áreas que estão cada vez mais fluidas. Mas, por exemplo, na indústria, né? Ontem o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter falou que a indústria brasileira não é competitiva, vai ficar menos competitiva com a jornada reduzida, e até citou o exemplo da China, onde muitas vezes muitos operários da indústria siderúrgica trabalham 11 horas por dia. A sua ideia é isso, que tem essa possibilidade de, digamos assim, o sindicato das indústrias de determinado setor combinar com os trabalhadores que possam trabalhar 11 horas ou 7 horas, combinar, cada empresa ficaria liberada para fazer, cada setor liberado para fazer acordos? Pois e é isso que está funcionando não só no mundo, mas com os nossos concorrentes. A gente tem que ser muito claro. Eu posso vir aqui de maneira populista e falar, vou diminuir a carga para o setor industrial, vamos trabalhar 30 horas por semana. Por que 40? Vamos baixar para 30. A gente vai sair fora das cadeias globais de produção. O custo do Brasil já é gigantesco, energia é cara, juros é cara, o regime trabalhista aqui não apenas é caro, como é inseguro. A gente está perdendo espaço nas cadeias globais inteiras de produção. Os países com regimes trabalhistas mais flexíveis estão apresentando um aumento de ganho real do salário dos trabalhadores maior do que aqui no Brasil. A China é um exemplo disso. Nós vamos fazer o quê? A gente tem que ser honesto, a gente tem que lidar com o mundo concreto ao nosso redor. Uhum. O mundo concreto, ele não está dando espaço para o Brasil. E o Lula está sendo altamente irresponsável, porque ele quer se reeleger e falar, você vai trabalhar menos e você vai ganhar igual. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. A gente já está vivendo uma situação amplamente precária do ponto de vista de competitividade e vai ficar mais precário ainda. Cansado da velha política e dos teatros de sempre? Se você quer a verdade nua e crua sobre o partido, missão e o combate ao sistema, inscreva-se no canal agora mesmo.